Olá, boa noite. Penso que agora vai funcionar. Que bom que você está aqui conectado para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. E você separou esse momento, convidou pessoas para que elas aqui assistam. Aqueles que não puderem assistir ao vivo, depois o vídeo fica no canal e aí você pode assistir a esse vídeo, né, esse estudo da Palavra de Deus. Então, independente do momento em que você esteja assistindo, se você está assistindo ao vivo, se você assistir posteriormente, não há nenhuma dificuldade. O importante é que você está separando um tempo para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. E louvado seja o Senhor por sua disposição em estudar a Palavra de Deus, em conhecer mais a respeito da Palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por sua escolha, por sua decisão de aprender mais a respeito da Palavra. E assim, nós agora vamos iniciar, né, nosso estudo. Vamos começar com uma oração. Sempre que nós estudamos a Palavra de Deus, nós precisamos ter um momento de oração. Então eu quero convidar você para juntos nós orarmos e então passarmos a ler, a estudar a Palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus, louvamos e bendizemos a Ti por Tua graça, bondade e misericórdia. E nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Hoje nós estudaremos a respeito do perdão, o perdão que o Senhor oferece a nós, seres humanos, oferece a nós, seus filhos. Ó bom Pai, nós pedimos que o Senhor, em sua bondade e misericórdia, nos dê entendimento, compreensão, nos ajude a entender e, acima de tudo, assimilar o perdão que o Senhor oferece a nós, seres humanos. Essa graça do Senhor para nós. Abençoa-nos, ó Pai, derrama tua graça e poder em nós e em nossa vida. Mais uma vez pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao nosso estudo dessa noite. Como eu mencionei, nosso estudo dessa noite é sobre o perdão. E o perdão, ele é algo que eu e você precisamos, nós necessitamos. Muitas vezes é difícil lidar com o sentimento de culpa que toma conta de nós, que toma conta do nosso coração quando nós fazemos alguma coisa errada. E é muito desagradável o ser humano, eu e você, nos sentirmos culpados. Nós nos sentimos esmagados, às vezes perdemos o sono, ficamos como em um beco sem saída. Tentamos então de todas as formas fugir do problema e não conseguimos solução. E fugir do problema não é a melhor escolha, a melhor decisão, né? Se há um problema, se alguma coisa aconteceu, nós temos que buscar a solução. O pecado, ele está diante de nós todo o tempo. E muitas vezes o pecado pesa sobre nossos ombros. Mas Deus oferece a mim e a você a saída. A única saída é Deus. E Ele, com o seu amor e a sua misericórdia, Ele nos perdoa. Ele nos torna sem culpa. É Ele quem nos considera como se nós nunca houvéssemos pecado. Esse é o perdão de Deus. O perdão que restaura
e renova a vida. Eu e você, nós temos à nossa disposição o perdão de Deus. Assim, qual é a condição para eu e você nós recebermos perdão? Qual a condição para nós recebermos perdão? Lucas, no Evangelho de Lucas, nós encontramos o Senhor falando a mim e a você. Qual é a condição para nós recebermos o perdão? Abra aí a sua Bíblia, ou você pode acompanhar aí na tela, Lucas capítulo 18, dos versos 10 ao 14. O texto está na tela. Se você tiver uma Bíblia, você pode tomar a sua Bíblia e assim poder ler na palavra, mas nós colocamos aí o texto na tela também. E aqui em Lucas capítulo 18, verso 10, nós encontramos assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, eu e você, nós, para recebermos o perdão, nós precisamos reconhecer. Jesus está dizendo aqui que aquele que se humilha, humilhar-se é o contrário de orgulhar-se. Humilhar-se é reconhecer. Então, eu e você, nós precisamos reconhecer que não há nada em nós. O fariseu, ele em pé, ele orava, batia no peito, e ele dizia que ele fazia várias coisas, então ele merecia o perdão. Já o publicano, ele não tinha coragem nem de olhar para o céu, mas ele olhava para dentro de si e ele pedia a misericórdia de Deus. Então eu e você, nós precisamos reconhecer, nos humilhar, reconhecer. Que sentimento mais nós precisamos ter? Que sentimento profundo nós precisamos experimentar? No livro de Atos, no capítulo 2, Atos, capítulo 2, e o verso 38, e o texto diz assim, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós, eu e você, nós, para recebermos o perdão de Deus, nós precisamos nos arrepender, reconhecer que pecamos, que necessitamos da graça de Deus. Daqui mais alguns dias, nós vamos aprender um pouco mais a respeito do pecado. Qual é o padrão? Como saber o que é o pecado? O que é pecado? Que lei é essa que estabelece? Que padrão é esse que estabelece? Daqui mais alguns dias, nós estaremos estudando a respeito desse assunto. Então, eu e você, nós precisamos reconhecer e arrepender-se do pecado. O que se
deve fazer com os pecados que nós então nos arrependemos. Reconhecemos, nos arrependemos. Então, o que nós devemos fazer? O Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32 e o verso 5. E o texto diz assim, ó: confessei-te o meu pecado, e a iniquidade não mais ocultei. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então eu e você, pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra nos ensina, eu e você, nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos confessar o pecado para Deus. É para Deus que nós temos que confessar o pecado. Não temos que confessar o pecado para uma outra pessoa e através da pessoa buscarmos o perdão. É lógico que, se eu cometo um pecado contra um ser humano, eu devo pedir perdão a ele, mas eu devo pedir perdão a Deus. Mas se eu não cometi o pecado contra a pessoa, eu não preciso pedir perdão a ela. Eu tenho que pedir perdão dos pecados para o nosso Deus. Apenas Deus pode perdoar o pecado. Que maravilhosa promessa Deus faz quando nós nos arrependemos e confessamos o pecado. No livro de Isaías, capítulo 1 e o verso 18. Isaías, capítulo 1, verso 18 de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso 18, e o texto diz assim, ó: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus, Ele promete perdoar os nossos pecados e nos limpar, nos purificar completamente do nosso pecado. Ainda que o nosso pecado seja vermelho, seja escarlate, tão intenso, tão vermelho, ele se tornará branco, porque o Senhor, Ele perdoa o meu e o seu pecado. O perdão de Deus, ele é de tal maneira que no próprio livro de Isaías, agora no capítulo 43, Isaías 43 e o verso 25, nós encontramos: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, Deus, Ele diz que perdoa o nosso pecado. Isaías 1,18 disse: se o seu pecado for como a escarlata, for intenso, for vermelho, um vermelho intenso, ele se tornará branco como a neve. E Deus, Ele diz: eu apago as suas transgressões. Quando eu e você, nós vamos a Deus e confessamos nosso pecado a Deus, o Senhor perdoa, o Senhor limpa, o Senhor purifica o meu e o seu pecado. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então nós encontramos na palavra de Deus que quando eu e você, nós entendemos que pecamos, nos arrependemos, mudamos, confessamos o nosso pecado, Deus então, Ele promete. Em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os pecados, Deus perdoará os nossos pecados. Ao contrário, se eu e você encobrir, então Deus não pode perdoar. Ouçam o que diz o sábio em Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aquele que encobre as transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus é bondoso, maravilhoso, misericordioso, e Ele perdoa o meu e o seu pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. O pecado que Deus não pode perdoar é aquele que não for confessado. Mas todo pecado confessado, Deus perdoará. Mas quando eu e você, quando nós fazemos a nossa confissão, ela precisa ser específica. Levítico, capítulo 5, verso 5, diz assim, ó, será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, nós não podemos confessar o pecado por atacado. Não podemos confessar o pecado de modo genérico. Nós precisamos ser específicos. Se nós mentimos, nós temos que dizer a Deus que mentimos. Onde mentimos? O que aconteceu? Se nós cobiçamos, nós temos que dizer a Deus a respeito da cobiça. Se nós desobedecemos alguma coisa em relação a Deus, nós precisamos ir a Ele e confessar. A confissão precisa ser específica. Nós encontramos a confissão do rei Davi, no Salmo 51, verso 1, ele dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi, ele busca a misericórdia de Deus. E ele pede que o Senhor apague as transgressões dele. E a grandeza da misericórdia, ela é infinita. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Eu e você, nós podemos ter certeza que o nosso Deus, Ele perdoará o meu e o seu pecado. E não há limites para a misericórdia de Deus. Não há limites para o perdão de Deus. Não há nada que você faça e que precise confessar a Deus e pedir o perdão a Deus que Ele não possa perdoar. O Senhor perdoa todo o pecado, qualquer pecado que seja, pois grande é a sua misericórdia. Quando nós, então, confessamos o pecado, pedimos o perdão de Deus, nós podemos ter uma certeza. No livro de Miqueias, Deus usa uma imagem. A imagem que o Senhor usa é a seguinte: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Vejam só que maravilha! Deus promete lançar o nosso pecado nas profundezas do mar. E alguém até disse assim, e Deus coloca lá uma boia com uma mensagem: proibido pescar. Proibido pescar. As profundezas do mar, elas são quilômetros e quilômetros de profundidade. O ser humano não consegue, sem equipamentos especiais, sem um submarino, chegar à profundeza do mar. Em alguns lugares, apenas robôs conseguem ir lá nas profundezas do mar. São, em alguns pontos, 10 quilômetros de profundidade no mar. E eu tenho certeza que Deus lança o pecado. Mas essa é uma imagem que o Senhor está dizendo para mim e para você, que o meu e o seu pecado, confessados, são lançados na profundeza do mar. Em Números capítulo 5, o Senhor, ele diz assim, ó, diz aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado.
Deus aqui instrui para que o povo de Israel naquele tempo, se eles cometessem algum pecado, dessem prejuízo para alguém, alguém furtasse, alguém roubasse, alguém fizesse alguma coisa que levasse outro a ter um prejuízo, ele deveria acrescentar 20%. Ele deveria acrescentar 20% àquilo que ele havia dado de prejuízo. Essa era a orientação que Deus dava. Além do que, deveria buscar a Deus, levar o animal, né, o cordeiro até o santuário. Hoje, eu e você, nós não precisaremos mais fazer ofertas, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, e nós vimos no último estudo a respeito da salvação, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então não são necessários mais sacrifícios de animais, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz no Calvário. Eu e você, nós podemos ter essa certeza de que somos libertos. Aquela escritora cristã, por nome Ellen White, que eu já mencionei aqui em outros momentos, ela diz assim, ó, podia dizer a quem lhe aprovesse, segue-me. E aquele a quem se dirigia, levantava-se e o seguia. Quebrava-se o encanto da fascinação do mundo. Ao som de sua voz fugia do coração o espírito de avidez e ambição, e os homens levantavam-se libertos para seguir o Salvador. Podemos ter essa certeza que o Senhor, Ele limpa, Ele purifica, Ele perdoa qualquer pecado que nós confessarmos a Ele. E então seremos libertos e teremos condições de seguir o nosso Salvador. Diante disso, eu e você, qual deve ser a nossa atitude? Então, relembrando, nós precisamos arrepender-nos de todo o coração. Atos 3, verso 19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então temos que nos arrepender e então confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Espírito Santo, Ele fala a nós, Ele nos convence. Então nos arrependemos e aí precisamos confessar o nosso pecado. Lembrando que a confissão, ela precisa ser específica. Então, cometeu um pecado, tem que dizer aquele pecado. Qual é o pecado? E eu, então, busco o perdão de Deus. E assim eu experimento a conversão. Assim eu experimento uma mudança de vida. Eu estava caminhando em uma direção, cometendo pecados, fazendo coisas erradas. Mas então, o Senhor me mostrou, eu entendo, eu reconheço, e eu me converto, eu dou meia volta e eu caminho em direção contrária, eu caminho na direção do Senhor. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Nós encontramos esse texto lá em Ezequiel, no capítulo 36, dos versos 25 a 27. O Senhor dizendo aqui a obra que Ele faz em mim e em você, mudando e transformando o nosso coração, tirando o coração humano de pedra, egoísta, e colocando nele um coração de carne, um coração segundo o Espírito, um coração que se agrada de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, dos assuntos espirituais. Essa é a obra que o Senhor deseja e oferece para mim e para você. Assim, se eu e você estamos em Cristo, seremos nova criatura. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo ele diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor, Ele promete mudar a mim e a você.
nosso coração, Ele promete nos fazer nova criatura, Ele promete fazer a mudança e transformação em nós através do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, cada dia, clame a Deus, pedindo a Ele que lhe conceda o Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça essa obra em seu coração. Eu preciso fazer isso, para que o Espírito Santo faça essa obra no meu coração, de mudança, de transformação, para que eu me agrade da palavra de Deus, para que eu me agrade das verdades, dos ensinos, da palavra de Deus, para que eu me agrade em fazer a vontade de Deus, em andar nos caminhos de Deus. Mas para isso, o meu coração precisa ser um coração de carne, mudado e transformado pelo Espírito Santo. O pobre publicano que orava, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, considerava-se um homem muito ímpio, e outros assim o consideravam também, mas sentia a sua necessidade, e arcando ao peso da culpa e da vergonha, veio perante Deus, pedindo-lhe misericórdia. Seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus fizesse a obra de graça e o libertasse do poder do pecado. O pecador, ó Senhor, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão que eu e você, nós precisamos tomar é buscar o perdão do Senhor. Deseja agora tomar essa decisão? Deseja agora buscar humildemente o perdão de Deus pelos seus pecados e crer que Deus o perdoará pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. E a partir de hoje você quer viver uma vida sem pecado pela graça de Deus? Se você deseja, levante aí a sua mão. Levante a sua mão e agora você vai orar. Você vai falar com Deus em oração e vai dizer para Ele: Senhor, tenho sido pecador, tenho cometido pecados diante de Ti. E eu quero, Senhor, buscar a Tua presença e o Teu perdão. Eu quero viver uma vida sem pecado, Senhor, perdoa o meu pecado. E se você tem aí em mente algum pecado, já fale para Deus especificamente qual é o pecado. E Deus o perdoará. Sinta-se que você é perdoado, que seu pecado foi lançado nas profundezas do mar. O Senhor está deixando para trás. O seu pecado é perdoado. Então levante a sua mão e nós vamos orar. Você terá um momento agora para orar e falar com Deus. E em seguida eu estarei orando. Ore, fale com Deus. Senhor, poderoso, maravilhoso Deus, bondoso Pai, misericordioso Senhor, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti. Nos colocamos na Tua presença, gratos a Ti pela salvação em Jesus, pelo perdão do pecado. E, Senhor, nós agora, na Tua presença, rogamos, ó Senhor, tem misericórdia de nós e perdoe o nosso pecado. O Senhor ouviu aí a oração dos seus filhos, onde estejam. Estamos aqui conectados através da internet, ou talvez algum filho amado e querido do Senhor está assistindo esse vídeo posteriormente, não ao vivo, mas ele está diante da Tua presença e confessou a Ti o pecado. Senhor, coloque cada coração em paz, certo do Seu perdão, da Sua graça, da Sua bondade e misericórdia, que nós nos sintamos libertos de todo o pecado, e o nosso coração, por Tua graça e poder, pela presença do Espírito Santo em nós, seja transformado em um coração de carne.
Mais uma vez pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor pela salvação, pelo perdão em Cristo Jesus. Continuemos estudando a palavra de Deus. Na próxima semana, na próxima terça-feira, nós teremos mais um estudo. O nosso estudo da próxima semana é sobre o juízo. Então, se há um estudo que você não pode perder, é esse estudo, o estudo sobre o juízo. Todo homem, todo ser humano enfrentará o juízo de Deus? Estamos nós prontos, preparados para enfrentar o juízo? Então nós vamos estudar um pouco mais a respeito do juízo. E você é nosso convidado especial. Convide também outras pessoas para que eles aprendam, para que eles conheçam mais a respeito da palavra de Deus, o que a Bíblia ensina, e de modo especial na próxima lição sobre o juízo. Tenham todos uma boa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Muda meu nome, quero ser antônimo de mim. Me dá teu nome, pra eu ser sinônimo de ti. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou, pra sempre em mim. Sou uma mentira, prometo e falho em cumprir. Sou a própria hipocrisia, usando máscaras pra fingir. Não quero vida mortal, quero uma morte vital. Perder para vencer, morrer para viver, pra sempre junto de ti. Pois minha vontade me condena desde quando eu nasci. Perdão, Senhor, por fugir, prometer e não cumprir. Cansei de mim, cansei de mim. Que morra o que sou, transborde em mim o grande eu sou, pra sempre. Pois cansei de mim. Cansei de mim, Senhor, muda minha vida. Entrego os pontos, não aguento mais confiar em mim. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que não mais vejam eu, mas vejam Cristo em mim, pra sempre. Pois cansei de mim.